Tinham tudo: carro, dinheiro, mesa nos melhores restaurantes, viagens para os 4 cantos do mundo com hospedagem de primeira. A vida de um ator famoso pode parecer invencível, mas ela pode desabar mais rápido do que subiu. Hoje você vai conhecer 20 histórias de atores brasileiros que acumularam fortunas no auge do sucesso e viram tudo escorregar pelas mãos. Por más decisões, por azar ou pelas duas coisas ao mesmo tempo. Como eles estão vivendo hoje? Com 45 anos de idade e pai de 3 filhos, Dado Dolabella ficou famoso por seus personagens na televisão, mas também foi acumulando polêmicas ao longo da vida. Ele se envolveu em uma briga ao vivo com o apresentador João Gordo na MTV e foi acusado de agredir fisicamente algumas ex-namoradas, entre elas a atriz Luana Piovani. Apesar de ter vencido a primeira edição de A Fazenda, Dolabella foi preso em 2017 por falta de pagamento de pensão alimentícia. Após habeas corpus concedido, foi solto, mas voltou a acumular débitos e teve a falência decretada. Hoje vive em Alto Paraíso, em Goiás, sem projetos na televisão. Sobre a pensão, ele declarou: "É um valor que está errado, de acordo com um salário que eu não recebo mais. Eu queria dar muito mais do que está estipulado pela justiça, mas infelizmente não tenho como. Esse dinheiro foi acumulando e é isso." Intérprete de personagens icônicas como Perpétua em Tieta e a vilã Yolanda em Dancing Days, Joanna Fong recebeu muitos prêmios ao longo da carreira e estrelou inúmeras novelas e filmes. Mas por causa de escolhas financeiras ruins, não se preparou bem para a velhice. Já contou que precisa de ajuda para pagar as contas, pois a aposentadoria não é suficiente. Vive com o filho no Rio de Janeiro e chegou a pedir emprego nas redes sociais. O galã de novelas como Sassaricando e Selva de Pedra, Roberto Batalin, se envolveu em polêmicas diversas ao longo dos anos, com acusações de agressão e desacato à autoridade, chegando a ser preso. Ficou afastado das novelas por 11 anos e acabou perdendo espaço, o que prejudicou seu patrimônio. Por fim, se mudou para Cabo Frio, onde fundou um curso de teatro e passou a trabalhar como corretor de imóveis. O ex-trapalhão Dedé Santana acumulou um bom patrimônio durante os anos no programa humorístico, mas não soube administrar a fortuna e gastou muito dinheiro com itens como carros de luxo. Após uma operação mal-sucedida na venda de um imóvel em 2017, enfrentou uma grande crise financeira e precisou de ajuda de amigos e familiares para pagar as contas. Foi a programas de televisão contar seus problemas financeiros e aproveitou para pedir novas oportunidades. Com arrependimento, declarou: "Eu cheguei a ter 8 carros na garagem. Para que você tem 8 carros na garagem? Eu me arrependo, sim." Maria Gladys é mais uma atriz veterana que não se preparou bem para a aposentadoria. Ela teve problemas de saúde e entrou em crise financeira, sendo ajudada por amigos do meio artístico, alguns dos quais chegaram a fazer campanhas nas redes sociais para angariar doações em seu nome. Após as dificuldades se tornarem públicas, o roteirista e diretor Miguel Falabella escreveu um papel especialmente para ela num seriado que estava produzindo para a Globo. Uma curiosidade que torna essa história ainda mais marcante. A neta de Maria Gladys é a atriz Mia Goth, reconhecida em Hollywood por sua atuação em filmes de terror. 2 gerações da mesma família em situações completamente opostas. O ator Felipe Martins, que atuou em novelas como Anos Dourados, Mandala e Top Model, decidiu trocar o glamour da televisão por uma vida mais simples. Hoje mora em um sítio em Teresópolis, onde dá aulas de teatro para jovens carentes, faz esculturas, cuida de cachorros e se dedica à horta. Segundo ele, o estilo de vida simples foi uma escolha consciente. No entanto, quando fotos recentes suas foram divulgadas na mídia, muitas pessoas se impressionaram com o quanto ele havia mudado e se perguntaram se por trás da escolha havia também necessidade. Às vezes, é difícil saber o que foi escolha ou apenas consequência da situação. Kátia D'Angelo era um nome que não faltava em elenco nenhum da televisão brasileira nos anos 80. Muito requisitada em filmes e novelas da Globo, ela construiu uma carreira sólida até que uma viagem à Europa se estendeu além do combinado. O resultado foi o afastamento da emissora e ela nunca mais voltou a ter o mesmo destaque. O que veio depois foi uma sequência de golpes duros. Em 1997, Kátia perdeu um filho que enfrentava problemas com drogas e transtorno bipolar. O rapaz foi encontrado morto em uma comunidade da zona norte do Rio. Poucos anos depois, seu imóvel na Lagoa de Marapendi, na Barra da Tijuca, foi demolido pela prefeitura por estar em área de preservação ambiental. As dificuldades financeiras vieram junto, mas ela encontrou um caminho no ensino de interpretação. Entre suas ex-alunas estão Thaís Araújo e Natália Lage. Hoje, com 72 anos, afastada das câmeras, ela é direta sobre o que mais dói: não estar exercendo a minha função de atriz, o meu ofício. Isso dói demais.
O eterno cabeção da série adolescente Malhação, Sérgio Roncoff, passou por sérios problemas depois que sua participação na produção chegou ao fim. Com um vício em entorpecentes, ele chegou a se mudar para os Estados Unidos para estudar inglês e trabalhar, mas retornou ao Brasil menos de um ano depois. Já foi internado algumas vezes e chegou a ameaçar o pai de morte durante uma crise de abstinência. Felizmente, no momento está sóbrio e vive com a mãe em Resende, no interior do Rio, trabalhando com produção de vídeos publicitários. Sobre como o vício começou, ele explicou: "Eu sempre tive déficit de atenção na infância, e quando experimentei lá pelos 14, 15 anos, aquilo foi paixão à primeira vista. Só que eu demorei para usar com mais regularidade. Só quando o sucesso subiu um pouco à minha cabeça." O ator Mário Gomes, de 73 anos, chegou a ser candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro e confessou ter acreditado em fake news políticas, mas a mansão que ele perdeu não foi por razão política nenhuma. Ele foi condenado por dívidas trabalhistas com 84 costureiras de sua antiga confecção no Paraná e teve o imóvel leiloado para quitar os débitos. Para sobreviver, passou a vender lanches em um trailer na praia e virou garoto propaganda de planos funerários. De galã das novelas a vendedor de praia é um trajeto que poucos imaginam percorrer. Marcos Winter passou por um período difícil após uma longa temporada sem trabalhos. Ele alegou ter ficado 5 anos sem nenhum contrato relevante ou rentável, e por isso precisou se desfazer de todo o patrimônio, incluindo a casa de luxo no Rio de Janeiro, para quitar as dívidas. Mas após gravar uma série para a Band, emendou novelas bíblicas na Record TV e conseguiu se restabelecer financeiramente. Com passagens pela Globo e pela Record, o ator Thiago Baldini conseguiu seu último emprego na televisão em 2018, atuando em pegadinhas do programa do João Kleber. Desde então, a vida foi piorando. Diagnosticado com depressão, ele se envolveu em diversas confusões, como desacato a policiais em uma lanchonete em Campo Grande e furtos de celular. Chegou a ser preso por roubar o aparelho de um padre em uma paróquia onde havia sido acolhido. Recentemente publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que está matando um leão por dia por causa das dificuldades financeiras e dos problemas pessoais. É uma expressão comum, mas no contexto dela pesa de um jeito diferente. Aos 73 anos, o ex-galã global Eduardo Tornag ficou fora da televisão desde 2010. Nesse período, deu aulas de teatro para presidiários, participou de atividades em acampamentos de sem-terra e recitava poesias em um quiosque na orla do Rio. Também passou a usar as redes sociais para divulgar leituras, e foi durante um desses vídeos que pediu contribuições via Pix aos seguidores. Uma trajetória digna, mas muito distante dos holofotes onde passou anos da vida. O ex-ator da TV Globo Rui Rezende, bastante conhecido por interpretar o professor Astromar, o lobisomem de Roque Santeiro, é outro exemplo de profissional que se arrepende das próprias escolhas. Em entrevista, declarou que cometeu erros na carreira, aceitando papéis que não valeram a pena nem do ponto de vista artístico nem financeiro, e que isso prejudicou a continuidade do trabalho. Nos últimos anos, precisou se mudar para o Retiro dos Artistas, a casa de repouso no Rio que abriga atores e celebridades com dificuldades financeiras, problemas de saúde ou simplesmente solidão. O ator Francisco Carvalho, que viveu o Galdino em Salve Jorge, fez um apelo nas redes sociais pedindo emprego porque estava desempregado desde o fim da novela de Glória Pérez. Ele publicou o vídeo com uma justificativa simples: quem não é visto, não é lembrado. Como seu contrato com a Globo era por obra, a reserva financeira já estava se esgotando. Depois do apelo, ele conseguiu sim outros papéis na emissora, um dos poucos casos nessa lista com virada positiva. O icônico beisola de A Grande Família, Marcos Oliveira, enfrentou sérias dificuldades financeiras nos últimos anos. A pandemia o impediu de continuar trabalhando, e ele precisou contar com a ajuda de amigos e outros famosos, como a comediante Tata Werneck, para arcar com despesas básicas como aluguel, comida e plano de saúde. Recentemente recebeu uma doação em dinheiro da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, mas a situação gerou polêmica. Áudios vazados por um terceiro o acusavam de gastar o valor de forma irresponsável. Ele se viu tendo que se defender publicamente enquanto ainda pedia ajuda. Em vídeo, desabafou: "Eu tô precisando muito de ajuda. A coisa tá barra pesada. As pessoas estão me ajudando com R$1, R$5, R$50, R$100, R$1.000, qualquer valor. Eu tô num momento muito delicado e com muita dor." As dificuldades financeiras de André Gonçalves não são segredo para ninguém. Ele chegou a ser preso por dívidas de pensão alimentícia que ultrapassam R$450 mil.
Para tentar quitar os débitos, precisou se desfazer de todos os bens nos processos judiciais. Mas as dívidas mostraram ser maiores do que o patrimônio. Algum tempo atrás, participou do reality show A Fazenda como forma de obter recursos, já que segue afastado das novelas. Segundo o próprio irmão de André, antes do programa ele vivia com a ajuda de familiares e da companheira, a atriz Danielle Vinitz. Em entrevista, ele foi direto. Eu venho com isso há muito tempo. Todo dia achando que vai ter um promotor na minha porta, acordando às 5 da manhã sobressaltado. O que me resta agora? Cadeia. Giovanna Gold atuou em novelas de grande sucesso nos anos 90, como Pantanal e Mulheres de Areia, mas ficou vários anos sem conquistar novos trabalhos. Esse longo afastamento das telas trouxe problemas financeiros reais. Em 2013, ela foi escalada para uma nova versão de Chiquititas, mas logo depois voltou a enfrentar dificuldades para conseguir novos papéis. Nos últimos anos passou por momentos muito difíceis e, por causa disso, declarou não sentir vergonha de pedir emprego nas redes sociais. Eu não tenho contrato, eu só queria estar trabalhando, só isso. Eu só queria um personagem para dar uma vida incrível para uma história, que é o que eu faço. A atriz Neuza Borges chegou a declarar publicamente que deixou o Rio de Janeiro para morar em Salvador porque estava desempregada e não tinha mais condições de arcar com o aluguel do apartamento. No entanto, após a repercussão das declarações, ela negou estar com dificuldades financeiras e disse que a mudança se deu por questões de saúde. Seja qual for a razão real, a história diz muito sobre a fragilidade de uma carreira sem rede de proteção. A cantora e atriz Kelina era um nome em ascensão na cena do hip-hop paulistano quando despontou na série musical Antônia, chegando a gravar um CD para a trilha sonora oficial da produção. Mas após a passagem pela Globo, ela não conseguiu se firmar e começou a ter problemas com drogas. Em 2015, vivendo uma fase conturbada, foi convidada pela Record para participar de A Fazenda, mas não caiu no gosto do público e foi eliminada. Alguns anos depois, voltou à mídia quando foi declarada desaparecida pela própria mãe e encontrada em um abrigo. O galã dos anos 90, Maurício Matar, enfrentou sérios problemas na vida pessoal. Após atropelar e agredir um motoboy, teve todos os seus bens confiscados por causa do processo judicial. Além disso, foi processado pela própria filha por falta de pagamento de pensão alimentícia, pois estava desempregado. Com o tempo, Matar se desencantou com a profissão e declarou à imprensa que perdeu a motivação para continuar atuando. Aos 62 anos, hoje leva uma vida tranquila no interior de Minas Gerais, criando cavalos e vivendo com a esposa e a filha caçula. É uma vida pacata, mas chegou a um custo alto. 20 histórias, 20 trajetórias que subiram alto e encontraram o chão de formas muito diferentes. Alguns por escolhas ruins, outros por azar, muitos pelos dois ao mesmo tempo. O que todas têm em comum é que ninguém planejou terminar assim. E aí, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e não esquece de deixar o like. A gente se vê no próximo vídeo.